queridos, amados amigos, irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube, na paz do Senhor Jesus Cristo, feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Agradeço a cada um de vocês pelo apoio que vocês têm me dado, pelas mensagens que vocês têm enviado. Sou grato a Deus. Só que esses 3 dias diminuiu gente demais. O pessoal está muito pouco, pessoa. Não sei se o pessoal está deixando o Face, o que é. Não vou deixar não, vou continuar. Eu agradeço a vocês pelo apoio que vocês têm me dado, pelo incentivo. Estamos aqui mais uma sexta-feira, né? Chegando mais no final de semana. Pedindo a Deus que nos abençoe, né? Sou grato a Deus pela vida de vocês. E vamos começar mais um dia. Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pela noite de repouso, pelo alimento. Pela família que tu me deu. Por essa família numerosa das redes sociais, Pai. Peço, Senhor, que a paz Senhor reinar sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor. O Senhor se deu santo antes de nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por ordem, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer que agrade ao Senhor. Perdoa-me, Pai. Eu sou um homem falho, eu sou pecador. Estou aqui confiado na tua misericórdia, Pai. Não no merecimento que eu não mereço, Pai. Pai, fala conosco. Hoje no livro do profeta Isaías, no capítulo 27, versículo 3. Também no livro de 1 Reis, no capítulo 14. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa, que quer falar. E não o que nós queremos ouvir. Seja para educação, para consolo, para exortação. Faça-se tudo conforme a vontade do Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, profeta Isaías, capítulo 27, ainda é continuação. O título ainda está lá no capítulo 24. Louvar o Senhor pela queda, pela derrota dos inimigos. Não é assim, mas cada dia a gente fala um diferente, mas quer dizer isso. Louvar, alegrar na presença do Senhor pela queda daqueles que desejam mal, dos que perseguem. E nós vamos no versículo 27, ele faz menção de uma vinha. Essa vinha é o povo de Israel, é o lugar onde foi plantado por Israel, ali na Canaã, na terra que manda leite e mel. Nós vamos ver lá no Evangelho, Jesus fala que um homem que tinha uma vinha, né? E ele plantou, regou, deu frutos. Aí vai lá no Evangelho faz menção dessa vinha. Essa vinha que está falando o profeta Isaías é o povo, a terra de Canaã, terra que emana leite e mel. Diz assim: eu, o Senhor, aguardarei e a cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. O Senhor rega a vinha terra a cada momento. Ele derruba a chuva no tempo certo, manda a chuva no tempo certo, o sol na medida certa e o vento, tudo regado por Deus, tudo Deus fazendo por nós. Ele rega para que ninguém lhe faça dano algum. Infelizmente, hoje, Deus protege, guarda a terra, aduba, planta, molha, o sol vem, tudo vem para que dê frutos. Mas o homem, pela sua ganância, estragou a terra. É adubo, estraga a terra. Estão trazendo dano à terra, mas Deus está cuidando. Deus está cuidando dessa terra que você habita. Vai ser tudo corrigido, irmão. Ele está cuidando para que ninguém faça dano. De noite ele guarda, ele protege, e de dia ele guarda.
Deus está sempre guardando a nossa vida, guardando a nossa terra, cuidando dos nossos bens que Ele nos deu para administrar. A vinha, essa terra, os frutos somos nós. Temos que dar fruto, bom fruto. Temos que cuidar uns dos outros. Eu vi quando uma planta, quando ela dá fruto, quando ela não tem como, a abelha vem, colhe o néctar de uma flor, leva e semeia na outra. Olha o cuidado de Deus com a terra, cuidado com Deus com nós. Quando nós chegamos na nossa idade, Deus prepara uma pessoa para estar ao nosso lado, prepara o nosso cônjuge, a nossa esposa. É Deus regando a terra para que Deus fruto. É Deus nos ajudando, nos guardando para que nós demos fruto. E Jesus fala que é para dar fruto com abundância. Então, vamos zelar também dessa vinha que Deus nos deu, dessa terra. Vamos cuidar bem dela. Vamos cuidar bem do nosso ente querido. Palavra do profeta Isaías, capítulo 27, versículo 3. Agora vamos para o livro de 1 Reis, no capítulo 14. Nós vemos os reis que vieram depois de Davi, os erros que ele comete, todos pecando, todos errando. Deus orientando, mandando os profetas falar, para que eles, cuidando deles, como nós vimos aqui, cuidando da vinha, dos frutos, da vinha, para não ser escravo novamente. Mas eles não quiseram. A bondade de Deus, eles não aceitaram o socorro de Deus, a misericórdia de Deus. Os reis continuaram errando, sacrificando aos demônios, sacrificando seus filhos também aos demônios, queimando, usando de agouro, de feitiçaria, de idolatria. No versículo capítulo 14, do versículo 1 até o 20, diz assim: Aías produz a ruim da casa de Jeroboão. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e faça, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. Toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai aí e te declarar o que irá suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez, e levantou e foi a Siló, e entrou em casa de Aías, e já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falará, e há de ser que entrando ela, fingirá ser outro. Sucedeu que, ouvindo Aías o ruído dos seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, porque te desfaça assim, pois eu sou enviado a ti com duras novas. Por que duras novas? Porque Jeroboão pecando e fazendo pecar o povo de Israel. Porque o homem, ele é assim. Quando um grande erra, os pequenos vai tudo atrás errando. O homem, ele não tem muito, né? Não tem sentimento próprio, não tem uma mente. Sua mente própria muitas vezes se deixa levar por outras mentes,
sendo que Deus deu uma movimento tão boa para ele. Coração bom, mas o homem, ele segue o errado. Se todo mundo seguisse o certo, seria maravilha esse mundo, né? Mas não. Então Jeroboão errou tanto que Deus resolveu destruir a casa de Jeroboão. Foi uma enfermidade do menino, na criança que nasceu. Agora, ele sabia que Aías, o profeta, ele estava velho, e ele não enxergava bem. Mas ele esqueceu que o Espírito Santo de Deus estava com ele. Ele esqueceu que o profeta era cego, materialmente, mas espiritualmente ele tinha visão. A mulher de Jeroboão entra, disfarça, e ele recebe ela. Porque ele disfarça. Ela pensou, eles pensaram que ia enganar o profeta. Enganou o povo, mas não enganou a Deus, não enganou o profeta. O que Deus teve para falar, o que Deus falou a respeito dele, ia se cumprir. Porque ele estava escondendo do homem, mas não estava. De Deus ele não escondeu. Então, aí eles falam, entra mulher de Jeroboão, não precisa disfarçar. Eu sou enviado aqui com duras novas. Eis que ao entrar na tua casa, o teu filho morrerá, e só ele descerá à sepultura. Dura, né? O que o profeta está falando, Deus falou através do profeta. Jeroboão, a descendência dele, seria comida pelos bichos, não ia ser enterrado. Isso, as consequências dos erros, dos nossos erros. Mesmo que haja arrependimento, mas nossos erros têm uma consequência. E a consequência do erro de Jeroboão, a desobediência, o não dar ouvido aos profetas, não dar ouvido ao Senhor, foi perder seu filho e perder a vida também dele e de toda a família. Por quê, meu irmão? Porque todos seguiam após Jeroboão, fazendo a vontade dos demônios, esquecendo de Deus. Assim é a nossa vida. Temos que cuidar do bem que Deus mais precioso que Deus nos deu. Nossa vida, nossa família. E a nossa comunhão com Deus. Por que o irmão vai falar isso? Porque eu pego. Tem que me corrigir todo dia. Versículo 20. E foram os dias que Jeroboão reinou 22 anos e dormiu com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Agora nós vemos, depois de Davi, depois de Salomão, vem só rei. Mesmo aquele que Deus falou que sentaria no trono de Davi. O reinado é pequeno porque não andava conforme as ordenanças de Deus. Não, o coração dele não era igual com Deus como o coração de Davi. Seu avô, pai, avô, tio, bisavô. Então, todos erraram, todos pecaram. Nós vamos ver mais na frente. Asa, que procurou ser perfeito, teve rei, mas todos erraram. Usando o tempo do reinado, foram 22 anos. Morreu. Agora entra Nadab, filho dele, como rei. Será que o reinado de Nadab foi bom? Não foi não. Eles faziam algumas coisas certas, e o demais eles relaxavam, erravam. Como é que nós estamos cuidando do tempo de Deus, nosso corpo, nosso espírito, nossa vida espiritual?
como é que nós estamos cuidando da nossa família, nosso trabalho, da igreja em que nós congregamos. Não falo de todas as denominações. Não estou fazendo acepção de igreja, todas as igrejas que diz que vê o Senhor nessa terra. Versículo 21 até o 31. A impiedade de Jeroboão. Nós vimos Jeroboão, ele era rei de Judá. Roboão, Rehoboão, rei de Judá. Rehoboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão, quando começou a reinar. De 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegeu de toda a tribo de Israel, para por ali o seu nome, e era o nome de sua mãe, Naamá Monita. Fez Judá o que parecia mal aos olhos do Senhor, e provocaram o zelo, mais do que todos os seus pais fizeram com os seus pecados que cometeram, porque também eles ficaram altos e estátuas de animais do bosque sobre todo alto, outeiros debaixo de toda árvore verde. E havia também rapazes escandalosos na terra que fizeram conforme a todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que no 4º ano do rei Rehoboão, Sisaque, rei da Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Ainda tomou tudo quanto também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Aí nós vemos, irmão, pelo erro, pela impiedade dos reis, aqueles que escravizaram eles, mas em outros tempos, voltam novamente a desfrutar dos bens de Deus, destruir o que Deus deu a eles. Ou agora os egípcios, a Síria, quantos reis levantou, porque deixaram o caminho do Senhor, porque não obedeceram, fizeram tudo o contrário que Deus mandou, seguindo a carne, seguindo a avareza, mentindo, roubando, sacrificando aos demônios. É o que nós vemos nos reis seguintes, Deus preparando um povo santo para estar no trono de Davi, até o tempo determinado por ele, a vinda de Jesus. Mas os reis, todos se contaminaram, todos foram desobedientes. O povo seguiram os governantes. Eu não vou falar aqui mais rei, vou falar de governantes. O povo seguiu os governantes. O mundo está cheio de perversidade. O mundo está cheio de idólatras, feiticeiros, agoureiros, pessoas que sacrificam aos demônios. Eu estou pondo aqui agora no tempo de hoje, 2025. Que Deus não está agradando da terra. Deus não está agradando do homem que está andando contrário à vontade dele. Não está obedecendo. É avarento. O homem não faz nada que agrade o Senhor. Então cada rei toma para o seu dia, toma para o seu estado, para a sua cidade, para o seu país, e vê que Deus está falando com você. Você tem que fazer a diferença, eu tenho que fazer a diferença. Temos que falar do amor de Deus. Temos que mostrar que Deus é verdadeiro e Ele vai cobrar de cada um de nós, assim como cobrou dos reis, nossos antepassados. Ele também vai querer de nós tudo aquilo que Ele deu nas nossas mãos. Versículo 31. E Rehoboão dormiu com seus pais, e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe Naamá, a Monita, e Abião seu filho no seu lugar.
Aí os filhos vão herdando o reino, continuando o erro. E aí nós vamos ver lá mais pro fim a Babilônia, os caldeus, escravizando novamente. Porque Deus queria conserto. Deus quer conserto. Deus quer um povo perfeito. Um povo que santifica, que vigia. Vai ser aqui, vai ser 70 anos de cativeiro. Tudo por causa dos erros dos homens. E nós vivemos no cativeiro que é essa terra hoje. Por causa de erros que nossos antepassados praticaram, nós sabemos e continuamos praticando. Nós, 6-0, hein? Nós temos nossos antepassados, avós, bisavós, pais, que já desceram a sepultura. O que nós sabemos que fez de errado, não vamos fazer, vamos procurar fazer o certo. Que Deus abençoe. Palavra de 1 Reis, capítulo 14. Que Deus abençoe, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, presente, Pai, em nossa vida, agradeço por mais um vídeo, pela vida de cada um dos teus filhos, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai, agora socorro, que o Senhor venha nos socorrer, Pai. Que o Senhor venha, Pai, nos purificar, nós venhamos dar lugar para purificar todo o mal, Pai. Que nós venhamos deixar as coisas ruins desse mundo. E servir o Senhor procurando com zelo, entender o que o Senhor está falando conosco. E obedecer, viver. Não é aprender a palavra do Senhor, é aprender, viver e cumprir. Eu preciso, Pai, disso. Também, Pai, nós passamos por lutas, por dificuldades nessa terra, temos necessidade. Eu peço ao Senhor, Pai, olha, Pai, dos altos céus, supra nossa necessidade. Acalma essa guerra, essas lutas que nós temos passado, Pai. Abençoe nosso salário, nosso dinheiro. Nos fortalece cada dia mais através da Tua palavra, do Teu amor, Pai, que é grande por nós. Abençoe teus filhos, tuas filhas, em nome de Jesus, amém. Irmãos, Jesus Cristo está voltando. Vai se cumprir o que está escrito. Tudo será cumprido. Eu não gosto de redes sociais muito distorcem. Eu vi esse dia foi quinta-feira passada, não foi ontem, então, da semana passada, um vídeo que escandaliza a obra do Senhor. Eu não gosto de vídeo por isso. Não que eu vou, creio que não eu não vou mudar, Deus vai me dar força. Eu não vou mudar e não vou escutar, deixar estar no meu coração. Palavras que muitas vezes desonram o nome do nosso Deus. Eu não vou, obrigado. Que Deus me dê força, sabedoria. Mas nas redes sociais nós vemos muitas coisas. Que é o inimigo da nossa alma, tirando o foco. Para você afastar, perder a fé. E afastar do caminho do Senhor. Cuidado com o que você vê nas redes sociais. Que Deus abençoe. Um bom final de sexta-feira. Uma boa noite depois. Deus abençoe. Um abraço, irmão Jorge.